A gente tem no Brasil, pelo menos desde quando os portugueses chegaram, uma legislação bastante restritiva a essas questões das sexualidades, a liberdade sexual e de gênero. Então, se a gente voltar lá atrás, né, eu coloquei essa ideia de uma colocação do sexo em discurso, né, uma ideia bem Foucaultiana de entender não a repressão apenas enquanto um poder que interdita a sexualidade, mas antes o poder atuando também como uma série de provocações e estímulos positivos para que as sexualidades sejam normativizadas, sejam enquadradas e sejam catalogadas e controladas. Isso houve no Brasil durante muito tempo, né? Se a gente voltar, o direito teve um papel importante em relação a isso. Se a gente pegar lá as ordenações manuelinas, afonsinas, filipinas do Império Português, que vigeram no Brasil durante muito tempo, a sodomia, por exemplo, era um crime, era um pecado nefando, era a expressão utilizada, punida com fogueira, punida com degredo, com infâmia dos descendentes, as piores penas possíveis, durante vários momentos, desde sodomia, lesbiandade, tinha vários outros nomes, mas basicamente era a questão da homossexualidade e as formas de transgeneridade que eram punidas dessa maneira. Então, no Brasil, a gente pode dizer que há muito tempo e secularmente, desde a ideia da ocupação portuguesa aqui, que é chamada de descobrimento às vezes, desde esse momento, a homossexualidade era compreendida como um misto de doença, de sem-vergonhice, de degeneração e assim por diante. Então, é uma série de discursos que vão se deslocando, desde discursos criminológicos que entendem como uma degeneração, discursos religiosos que viam como pecado, discursos médico-legais que entendiam como uma normalidade, como uma doença, enfim, uma série desses discursos que vai se deslocando durante essa história brasileira, mas que de alguma maneira esses todos ainda se misturam nessas caracterizações negativas e nessa estigmatização das sexualidades dissidentes. Basta ver que desde 1830, no Código Penal do Império, não era mais criminalizada a homossexualidade, mas vários tipos penais bastante amplos, e para a gente que é do direito, a gente sabe qual que é a autonomia do intérprete na hora da aplicação, sobretudo desses tipos penais elásticos e vários, como atentado à moral, aos bons costumes, atentado contra a ordem pública. Desde 1830, quando não havia mais previsão específica que criminalizasse a homossexualidade, esses outros tipos penais foram sendo utilizados de modo a perseguir essas sexualidades dissidentes. Então, falar um pouco da homossexualidade na ditadura é compreender o que de específico houve durante a ditadura em relação às homossexualidades. Porque se a gente também dissolver que não, o Brasil sempre foi homofóbico e transfóbico, sempre houve preconceito, a gente não compreende em cada momento como esses preconceitos, essa discriminação era articulada aos regimes políticos e às formas e aos momentos históricos específicos. A minha hipótese é que a ditadura tinha algo de específico no modo de lidar com a homossexualidade, porque ela, de alguma maneira, sistematiza um caldo cultural e social bastante homofóbico para uma espécie de institucionalização dentro dos órgãos de governo do Estado. Então, para entender um pouco, eu só queria dar uma contextualizada com essa imagem, a próxima, que diz um pouco de como era o momento, enfim, como a homossexualidade era vista socialmente nesse período. Aqui em cima, vocês vão ver, é uma carta que foi mandada por uma coluna do jornal, coluna do meio, que circulava no jornal Última Hora. Era uma coluna, a primeira coluna que em 76 começa a circular, voltada especificamente para o público homossexual. E ali tinha uma espécie de coluna social em que se discutiam temas variados de interesse dessas pessoas, chegavam 40 cartas por dia também com uma série de anúncios e, sobretudo, uma espécie de correio elegante. Numa época que não tinha aplicativo de pegação ainda, nem bate-papo na internet, o pessoal mandava cartas com essas caixas postais ali, trocavam mensagens de se encontrar. Então, olha essa mensagem: sou loiro, olhos azuis, 1,70 de altura, 65 quilos, 33 anos, inteligente, culto, desinibido, rico, adoro festas e outros babados. Desejaria corresponder-me com adolescentes morenos, bronzeados, olhos verdes, bonitos,
inteligentes, não precisam ser cultos para a simples amizade ou futuro compromisso. Fotos de corpo inteiro, na primeira carta, Dondoca da Zona Sul. Eu não sei se ele teve sucesso com tantos requisitos ali, mas essa carta é um exemplo de várias outras que circularam nessa coluna do meio nesse período, em 76, que curiosamente é um dos períodos de maior desaparecimento e assassinato. Muita gente diz que o pior período da ditadura era o governo Médici, em termos de violência, mas é justamente no período já em que a abertura e a distensão começa, a partir de 74, 75, que a gente tem um índice crescente também das violências do número de desaparecimentos e assassinatos. E essa é outra questão também interessante para se discutir na ditadura brasileira. Mas isso, nesse momento, estava circulando cartas desse tipo. E quem editava essa coluna é Celso Cury, que aparece ali no canto esquerdo, que era um jornalista ainda no começo de carreira, que até hoje edita uma série de publicações importantes lá em São Paulo. E o Celso Cury, essa coluna circula de março mais ou menos até o fim do ano, em 76, e o Celso Cury é enquadrado pela lei de imprensa, que proibia a publicação de qualquer tipo de mensagem atentatória contra a moral e os bons costumes. E o Celso Cury, quando vai falar com o dono do jornal, que era o Grupo Folha, foi mencionado aqui que são jornais que chegam na nossa porta, e o Grupo Folha teve um envolvimento bastante grande com a ditadura, ele vai falar, né, dizendo que está sofrendo esse processo, e o advogado do grupo diz para ele o seguinte, se vira, porque eu não defendo esse tipo de gente. E aí ele próprio é obrigado a assumir o encargo da defesa dele nesse processo. E o Lampião da Esquina, que é um jornal que eu vou falar um pouquinho depois, que é uma publicação super interessante da época da ditadura, e a primeira voltada também, a primeira revista, um jornal voltado para o público homossexual, coloca na primeira capa Celso Cury processado, mas qual é o crime desse rapaz? E traz uma entrevista que o Celso Cury, em que o Celso Cury é questionado, né, o que ele acha da reação de um possível movimento nesse momento no Brasil, o movimento homossexual, e ele diz o seguinte: quando me perguntam pelo movimento homossexual no Brasil, respondo que ele não existe. Existe uma movimentação homossexual da boate para o táxi, do táxi para a sauna. No Brasil, nem movimento de manicure é possível. Isso em 78, nessa entrevista. Então vejam, há de um lado uma repressão de Estado que começa não, mas que aprofunda nesse momento em que justamente emerge um movimento homossexual, um ensaio disso, algumas publicações específicas desses segmentos sociais, e a ditadura vai apertando, digamos, e censurando cada vez mais. De outro lado, é importante dizer também, havia dentro dos próprios setores da esquerda, vocês podem perguntar, Renan, mas e as esquerdas, como lidavam com isso? A gente também tem, obviamente, como a sociedade brasileira era homofóbica, transfóbica, a esquerda também reproduzia esse caldo de cultura. Durante muito tempo a gente pode dizer que as esquerdas tiveram também um tipo de visão bastante particular ou peculiar das homossexualidades, baseada no ethos de masculinidade revolucionária, que é um termo que o James Green, com quem eu editei o livro que está vendendo ali na frente, sobre ditadura e homossexualidades, ele cunhou para discutir um pouco dessa relação das esquerdas latino-americanas com as sexualidades dissidentes. A ideia de um Che Guevara, macho alfa, revolucionário, que não balança, que tem uma pureza, que tem uma... Enfim, tem toda uma certa representação simbólica, várias coisas sobre isso também, que marcam um pouco do machismo e da homofobia dentro das esquerdas aqui no Brasil. E eu peguei um caso só para representar isso, que é do Herbert Daniel, que é esse que aparece na foto, que é um militante bastante importante da luta armada no Brasil. Ele participou junto com a Dilma de vários dos grupos que ela tinha participado, a Colina, o VPR, VAR Palmares, os grupos de guerrilha, e ele participava de várias ações armadas, de assalto a banco, de sequestro de 2 embaixadores, ele participou para resgatar companheiros presos. E o Herbert Daniel, enquanto estudante de medicina ainda na UFMG, ele já começa a se entender como homossexual, descobrir sua sexualidade. Então ele se organiza já na luta armada um pouco com nesse momento de descoberta da sexualidade, e chega a abrir, inclusive, a sua sexualidade para alguns dirigentes da organização dele, que no momento dizem, não é possível a gente discutir isso agora aqui, a gente está num momento de ofensiva da ditadura, a gente tem outras prioridades.
não é que expulsem ele, mas que também não dão espaço nenhum para que isso seja uma questão discutida ali dentro. E no livro de memórias do Herbert Daniel, que eu acho um dos melhores livros de memórias sobre a ditadura, chamado Passagem para um Próximo Sonho, que é a autobiografia dele, ele escreve esse trecho que eu transcrevi ali, que diz o seguinte: meus problemas pequeno-burgueses me preocupavam, como empecilhos que eu tivesse para poder me tornar um bom revolucionário, entre eles a sexualidade, mais explicitamente a homossexualidade. Desde que comecei a militar, senti que tinha uma opção a fazer. Ou eu levaria uma vida sexual regular e transtornada, secreta e absurda, isto é, puramente pequeno-burguês, entre aspas, para não dizer reacionária, entre aspas, ou então faria a revolução. Eu queria fazer a revolução. Conclusão, deveria esquecer a minha sexualidade. Ou seja, esse trecho deixa bem expresso e claro essa dificuldade que naquele momento ele tinha para poder viver a sua sexualidade e manter a sua militância política naquele paradigma, naquele formato em que se dava a militância política durante a ditadura, que era uma possibilidade apenas de resistência armada, dado que todos os canais de participação institucional estavam fechados. É óbvio que, de maneira nenhuma, eu estou, ao colocar lado a lado isso, comparando a violência da ditadura com a questão da homofobia introjetada e vivida dentro das esquerdas. É óbvio que há uma diferença de sentido, de alcance, em relação a essas homofobias. Uma delas desde um lugar de Estado, institucionalizada, com todo o aparato repressivo, e uma outra de uma cultura política mesmo, uma cultura dentro dessas esquerdas, que foram os primeiros setores a problematizar depois disso e buscar uma organização também próxima ao movimento LGBT. Mas eu acho importante também para mostrar um pouco dessas nuances e um pouco do retrato de época de como a homofobia era uma coisa mais ou menos generalizada naquele momento. Em relação à ditadura, uma série de violências a gente pode nomear ou inventariar durante esse período. Desde perseguição a travestis, que, de modo geral, trabalhavam só com prostituição, né, porque sempre foram, como continuam sendo excluídas do mercado de trabalho regular, e ali eram sempre enquadradas porque não tinham carteira de trabalho assinada, e essa ideia do trabalhador enquanto um cidadão que tem direitos é bastante forte também. Isso serviu, esse discurso, para reprimir, para perseguir essas travestis. Censura à imprensa, às artes, ao teatro, à música, como eu vou mostrar a seguir uma série de documentos. Homofobia dentro dos próprios órgãos de repressão e controle, sobretudo nas Forças Armadas. Expurgo de cargos públicos, como de 15 diplomatas caçados no Itamaraty em 69, e 7 deles constam nos documentos que é por incontinência pública escandalosa, prática de homossexualismo, né? E nessa leva também de expurgos, o próprio Vinícius de Moraes foi expulso, mas o caso dele não era por homossexualidade, era por alcoolismo. Enfim, uma série de... Esse processo administrativo é interessantíssimo no Ministério das Relações Exteriores, porque quando o Câmara Canto, que é o Magalhães Pinto era o ministro, institui uma comissão presidida pelo Antônio Câmara Canto, eles vão fazer um processo para investigar quem era homossexual dentro do Itamaraty. Itamaraty não tem nada mais do que homossexuais, no geral, né? E aí eles começam a fazer todas umas listas de pessoas perseguidas que vão começar a sofrer as perseguições desde oficiais de chancelaria até diplomatas, e culmina com essas expulsões, depois mais 10 outros investigados, e eles chegam a sugerir, o Serviço Médico do Itamaraty, isso está escrito no parecer do médico, que se façam exames psiquiátricos e proctológicos nos candidatos para verificar se eles praticavam sexo anal. Enfim, tem uma série de coisas interessantes nesse processo do Itamaraty. Mas difusão na imprensa em geral também, sobretudo a grande imprensa, de preconceito contra os ditos desvios, reforçando uma ideia de degeneração que associava a degeneração moral e a homossexualidade como uma tentativa de destruição da família e de subversão política, e associava isso ao movimento comunista internacional. Então também tinha uma paranoia da segurança nacional que entendia a homossexualidade como algo, como uma estratégia do movimento comunista. Os documentos vão mostrar isso que eu vou colocar a seguir para vocês, apesar de parecer absurdo.
e a desarticulação do próprio movimento LGBT nesse momento, que começa a se constituir e que é muito perseguido também, e num clima de terrorismo político bastante grande, acaba não conseguindo se organizar nesse momento. Então, para vocês terem uma ideia, essa é uma decisão, por exemplo, eu vou mostrar alguns documentos a seguir, que eu acho que é interessante para ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Isso aqui é um termo de uma decisão do Conselho de Justificação, que é um órgão de recurso da Justiça Militar, em que um tenente, esse Valmir Jorge de Aguiar Leal, por 2 vezes, em curto espaço de tempo, em lugares afastados e por pessoas diferentes, foi acusado de homossexualismo, que era o termo que eles usavam mais do que homossexualidade. E aí ele vai dizendo, considerando que os encarregados do IPM, que é o procedimento administrativo, né, de investigação e da sindicância, face às acusações foram imputadas, foram unânimes em afirmar com absoluta convicção que o acusado é homossexual, considerando que todos os chefes, testemunhas, companheiros, subordinados foram acordes na mesma afirmação, considerando haver o justificante praticado atos e emitido conceitos imorais perante seus subordinados, que degradam sua condição de homem, envergonham seus pares, enodoam o decoro da classe e ofendem o pudor militar, considerando que face a desmoralização e degeneração a que chegou o justificante, sua permanência nativa só poderá trazer deletérios efeitos para a disciplina da tropa e vergonha para o exército. Resolvo, e aí ratifica a decisão de primeira instância de tirar do serviço ativo esse tenente, e quem assina, que eu acho interessante, é o general da Paveiaria, Arthur da Costa e Silva, que é justamente um dos generais que depois se torna um dos ditadores. Nesse momento ele era ainda ministro do Exército. Então isso mostra como dentro das próprias Forças Armadas havia também essa ideia de que a homossexualidade era algo que desmoralizava a instituição, que não podia existir. Uma outra dimensão bastante grande, que vários documentos vão mostrando esse tipo de visão por parte da ditadura moralista e de controle sexual, é essa versão de Get Back dos Beatles, que o Gilberto Gil e a Rita Lee fizeram, e que foi censurada, que diz o seguinte ali, a letra, né? Jojo era um cara que pensava que era, mas sabia que era não. Saiu de Pelotas, foi atrás da era trepadeira de verão. De leve, de leve, de leve que era contramão. Suíte Loreta, Martinica da Cuíca. Muito garotão curtiu, juram que viram Loreta de cueca, dizem Minas lá no Rio. De leve, de leve, de leve que é na contramão. Enfim, uma letra que conta uma história, um pouco de homossexualidade ou de travestilidade, mas uma coisa super sutil, nada pornográfico ou erótica. E aí tem os 2 pareceres da censura de 77, dizendo: opino pela não liberação da letra da musical de Leve, na versão tal, por infringir alinhado o artigo 77 do decreto 2493, que é o decreto da censura. A referida letra musical enfoca de maneira maliciosa, vulgar e deseducativa o termo homossexualismo, não se coadunando com o veículo de comunicação a que se destina, que é o radiodifusão, no caso. E aqui o outro parecer, que sempre passava por um controle duplo, dizendo mais ou menos a mesma coisa, que a letra em questão enfoca o homossexualismo e lesbianismo de maneira vulgar, maliciosa e inadequada, por entendermos que tal assunto não deva ser tratado, muito menos decantado de tal maneira, e sim através do ponto de vista médico-científico, e aqui vem o discurso médico-científico, a ideia de doença ou de desvio, opinamos pela não liberação da composição. Então, uma letra que ficou censurada há anos também por conta disso. Uma outra música é essa do Luiz Airão, chamada Homossexual, e essas músicas vocês encontram tudo versões do YouTube, depois vocês procurarem pelo Google. É uma música que não tem nada demais, música meio ruim, inclusive, mas ele vai dizendo assim: vejo no seu jeito triste que a revolta existe, a incompreensão do mundo que não perdoa, é que rindo só magoa, sem saber se é para rir ou não. Vejo no seu sorriso bem traçado, seu rosto bem traçado, que podia ser amado por qualquer mulher, que como eu também podia amar, pois tem muito amor para dar, amor que o mundo não quer, homossexual. Ou seja, uma coisa super relato de uma forma de amar, nada também apelativa, e aparece o carimbo ali de vetado, e vem não aprovo nessa inscrição da censora aqui,
porque a divulgação do homossexualismo é proibida pela lei censória. É o nome dela, em 72 a data, e o de acordo com o censor. Então, essas censuras são algumas que apareceram para mostrar um pouco essa visão do controle, com o receio de que a mera divulgação da homossexualidade é igual a discussão do beijo gay na novela hoje, né? Se aparecer, as pessoas vão se convencer que é bom ficar beijando gente do mesmo sexo, então é melhor não deixar divulgar essas coisas. E é uma visão que vem dessa época também. Esse outro é um documento de uma série de prisões realizadas no encontro estudantil, em 73, que foi um encontro feito na UNB, mas que tinha estudantes do Brasil inteiro. E aí vocês veem nessa coluna aqui, nessa linha, né, elementos presos, tem maconha, subversão, tem total UNB, né, ligação com organizações clandestinas e pederastia, que é essa maneira que eles se referiam à homossexualidade. E aí vem ali elementos presos, também uma divisão por cursos, arquitetura, história, antropologia, direito, obviamente que humanas está sempre ganhando. E aí jornais apreendidos, Pasquim, Rolling Stones, debate, política, etc. Mas para ver, eu acho interessante esse quadro, porque mostra muito uma articulação dessa visão da repressão moralista que misturava sexo, drogas, rock and roll ali, aquela coisa de tudo que era subversivo do ponto de vista cultural dos costumes, podia ser uma ameaça e, portanto, tinha que ser enquadrado e apreendido. Uma outra frente bastante forte foi a censura na televisão. A televisão, como meio de comunicação de massa, nesse momento, era cada vez mais forte, digamos, a repercussão dela. Então, a preocupação da ditadura, muitas vezes, é sobretudo com a própria televisão. E nos programas de auditório, que havia um clima meio circense, com convidados, aquela coisa, tinha muitas vezes a figura de que também é um modo estereotipado, né, de representar um gay afeminado que vai para a televisão, que normalmente é um costureiro das elites como era o Clodovil, ou então o Clóvis Bornai, ou Denner, enfim, eram nomes que apareciam nesses programas de auditório bastante. E aí esse é um relatório da censura dizendo o seguinte, né, vou ler esse trechinho aqui. Tem causado estranheza a liberalidade da censura federal com o assunto e não se compreende que a competição por pontos do Ibope justifique a invasão dos lares por essa estranha fauna, entre aspas. Vês que na programação 9 de domingo, o telespectador fica com as alternativas de Clóvis Bornai no programa Silvio Santos, Denner no programa Flávio Cavalcante ou o costureiro Clodovil na buzina do Chacrinha. Além da masculinidade dúbia dos citados personagens, confirmada pelos trejeitos femininos, expressões faciais duvidosas e voz em falsete, né, já tinha o negócio da voz em falsete, procura-se apresentá-los como entendidos, sumidades, etc., criando em torno dos mesmos uma imagem socialmente aceita e respeitável. Ou seja, também uma tentativa, inclusive, de que as referências que as pessoas possam ter, vendo ali pessoas afeminadas, homossexuais ou não, né, mas afeminadas, que têm trejeitos estranhos e tal, que isso possa influenciar uma juventude e acabar levando a uma degeneração. E aí vem na conclusão desse relatório, salvo o melhor juízo, julgamos que a censura federal deveria ser mais rigorosa a respeito do assunto, proibindo a veiculação de notícias sobre o mesmo no nosso país. É interessante ver que há também posições diferentes dentro desses, não são homogêneas essas estruturas de repressão, e há alguns setores que querem endurecer, que são pautados por valores morais mais conservadores, outros por menos, mas a censura certamente é um dos mais presentes. E aí, só para, acho interessante mostrar, eu separei alguns dois documentos aqui relativos à UFSC, a Florianópolis. Esse é o encaminhamento dos livros que foram proibidos pela ditadura. Essa é uma lista clássica aqui, que é uma relação de 205 livros proibidos. E é curiosíssimo ver o nome dos livros, que vão desde Emanuele até Marx, durante a ditadura. São livros pornográficos no geral e políticos alguns, ou que eles consideram pornográficos. Mas isso foi muito forte dentro das universidades, tanto que essa é uma difusão feita
da Agência Central do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, e que vai para as... Isso é interessante vocês verem, né, que aqui tinha também uma ASI, as grandes universidades federais e também estaduais na época tiveram, que eram agências de segurança e informação dentro das universidades vinculadas às reitorias. Eu não sei se houve comissão da verdade na UFSC, eu não sei se já se buscou esse acervo documental. Provavelmente algumas universidades destruíram, né? O caso da USP foi isso, a reitoria que veio logo depois, no fim dos anos 80, acabou destruindo todo esse acervo documental, mas essas agências de informação que funcionavam dentro das universidades, elas serviram desde o controle político e censura dos professores que não estavam enquadrados, coibindo e segurando contratação de professores tidos por subversivos, mas também pela difusão desses controles morais em relação a isso. Então essa lista é enviada para a SI aqui da UFSC, e aí eles dizem, né, para conhecimento desse órgão de informações, encaminhamos o constante do anexo com a especificação de 205 livros de cunho subversivo ou pornográfico, proibidos por determinação do Sr. Ministro da Justiça, que podia, inclusive, determinar a apreensão desses livros sem nenhum tipo de processo. E há, por exemplo, uma autora, a Cassandra Rios, uma autora homossexual, lésbica, bastante importante nesse momento. Ela chegou a escrever 36 livros, que foram os mais vendidos nos anos 70 no Brasil, e ela teve 33 dos livros dela censurados e apreendidos. Ela começou a escrever com outros nomes para conseguir escapar da censura, mas teve muita dificuldade. Mas eu acho que isso é uma sugestão para vocês, se isso não foi feito, buscar esses acervos da SI. Esse é um jornal que circulou aqui durante o governo do Jorge Bornhauser. Houve uma perseguição muito forte a vários jornalistas que trabalhavam no Estado, sobretudo que estavam cobrindo a Novembrada aqui em Santa Catarina, e vários deles saíram e fundaram esse Afinal, que é um jornal super interessante, que vocês puderem depois, vale a pena olhar. Um dos jornalistas, ele tem um blog na internet e ele digitalizou, um dos fundadores do acervo. Então depois, quem quiser, eu posso passar até o endereço onde está esse acervo, mas é um jornal extremamente crítico, começou a circular em 80 e que denunciava várias dimensões da repressão da ditadura. E esse aqui em específico, ele vai descrevendo, eu vou ler aqui um trecho, acho que a letra está pequena, mas ele vai descrevendo, segunda-feira, 16 de setembro de 79, aproximadamente 22 horas. O cabeleireiro Sidney caminha calmamente pela rua Almirante Alvim, em frente à Faculdade de Economia. É abordado por dois homens que descem de um Fusca vermelho e lhe pedem documentos. Assim começou em Florianópolis uma verdadeira campanha de violência desencadeada contra prostitutas e homossexuais, envolvendo desde policiais até grupos organizados. Durante as sessões de espancamento, os tarados manifestam sua ideologia de preservação da família, da moral e das tradições. Vários outros casos aconteceram, e todos os agredidos deixam claro que são alvos de um grupo organizado que, em nome da propriedade e da moral, espancam com a certeza de que não serão punidos. E aí vai dizendo dos sequestros de homossexuais, a maioria no centro da cidade, e da dificuldade que os homossexuais tinham por não poder procurar por isso a imprensa, porque essas instituições também poderiam, na verdade, praticar represálias. E aí ele vai dizendo aqui também, esse outro, de uma notícia que estava falando que as travestis que fazem, eram os travestis, como eles falavam, que fazem ponto no mercado municipal, teriam apedrejado carros que passavam por ali. Mostra claramente como as informações são propositadamente distorcidas pela imprensa tradicional. E aí diz que, na verdade, era uma agressão que estavam fazendo as travestis nesse momento, e aí que, na verdade, foi uma defesa. E aí uma delas diz que foi a única forma de impedir que eles matassem a mulher que já estava caída no chão e sangrando muito, contra uma das bichas que enfrentou 5 covardes espancadores. E aí fala da polícia também, que tem praticado extrema violência, e o caso de uma prostituta que vai à polícia justamente denunciar a violência que tinha sofrido, com apenas 24 anos, baixa estatura, cabelos fechados, foi agredida por 4 homens, 3 PMs à paisana e um funcionário do supermercado Central. Conseguindo se desvencilhar dos agressores, a mulher dirigiu-se ao posto policial localizado no calçadão da Rua Deodoro, no centro da cidade.
chorando muito, foi atendida, entre aspas, pelo cabo de plantão. Minutos depois chegavam os 4 espancadores rindo muito e conscientes de que ficaram impunes. Eles me convidaram para uma suruba e, como não topei, começaram a me dar socos na cabeça, contou a prostituta. Pode ir para casa que eu vou encaminhar denúncia à delegacia, respondeu o responsável pelo ponto policial, sem, entretanto, anotar nada. Ou seja, mostra também como essa questão da homofobia, do machismo estavam articuladas justamente contra esses segmentos sociais da população LGBT, das prostitutas, em relação a essa repressão institucionalizada, e que não era só uma coisa também de meia dúzia de pessoas perversas ali numa ponta, mas que efetivamente tinha um respaldo institucional e passava por esses órgãos de Estado. E aí também tem uma discussão, enfim, essa edição tem uma série essa edição do jornal tem uma série de discussões em relação a isso. Em São Paulo também houve operações, assim como em Belo Horizonte tem material, no Rio de Janeiro. Em São Paulo houve a mesma coisa, a polícia já tem plano conjunto contra travestis. Isso aqui é a capa do Estado de São Paulo, também em 80. É curioso que é bem nesse período da abertura que essa cruzada moral começa a se intensificar durante a ditadura. E aí a Polícia Civil com a Polícia Militar, na época do governador Paulo Maluf. Curioso que são aquelas figuras políticas como Bornhausen, aqui o Maluf em São Paulo, que depois ficaram um espaço político bastante importante na democracia. Esse é um delegado que atua bastante fortemente, é o responsável pela Delegacia Central lá em São Paulo, Zé Wilson Riquetti, e que comanda essas operações. Em São Paulo, ele chega por noite a levar de fim de semana de 300 a 500 pessoas, sobretudo LGBTs, prostitutas, negros, para a delegacia. E isso só muda lá depois que um sociólogo foi detido, que é o Vinícius Caldeira Brandt, que tinha sido um preso político, e aí o Suplicy, o Eduardo Suplicy, na época deputado estadual, protesta e denuncia, né, que ele foi preso sem documento. O Vinícius Caldeira Brandt fica preso 3 dias sem motivo. Mas isso aqui eu acho bastante curioso, que é um caso que aconteceu que o jornalista apurou, em que aparece uma prostituta extremamente machucada, toda espancada, e aí quando eles vão perguntar para o delegado Riquetti o que tinha acontecido, ele diz que ela se jogou do 2º andar e apresenta um comprovante, um documento escrito, assinado por uma colega, uma travesti, que era colega também prostituta dela, dizendo que viu ela se jogando, e depois quando o repórter vai apurar, a testemunha negou o depoimento, que é isso que vai dizendo aqui, e ela diz o seguinte, aqui embaixo: eles me apresentaram uma folha dobrada e disseram, assina aqui e você sai, se não assinar vai ficar no mofo por uns 15 dias. E aí ela assina, obviamente, aquilo, mas fala, não, ela foi espancada. E tem relatos de uma série de torturas e violências praticadas na delegacia, de extorsão, né, de dinheiro que era tirado dessas prostitutas, travestis, nesse momento, e que de resto tem umas coisas muito parecidas. Né? Ano passado, não sei se vocês acompanharam o caso da Verônica Bonilla, uma travesti em São Paulo, que também foi espancada, que depois a própria coordenadoria LGBT em São Paulo acabou acobertando e tentando criar uma outra versão, dizendo que ela era a própria culpada, gravou a voz dela dizendo isso. Depois o Ministério Público apurou que não era verdade. Então, uma série de práticas que se renovam, e pior ainda com a colaboração dos próprios órgãos de defesa dos direitos LGBTs. E aqui é uma tentativa de inspeção, também na Folha retratando, os deputados começam daí a haver um desgaste, né? Enquanto estava prendendo e de alguma maneira extorquindo, torturando essas populações marginalizadas, tudo bem, mas quando pegaram lá um ex-sociólogo que era do SEBRAE, pesquisador, respeitável, aí a situação começou a mudar e vários órgãos começaram a se preocupar mais. A Comissão de Direitos Humanos aí, com o Suplicy, Fernando Moraes, a Ruth Escobar, a Irma Passoni, que eram deputados do PT na Comissão de Direitos Humanos, vão até lá. E o tamanho era o respaldo institucional que o delegado tinha, ele deixa todo mundo sair pelos fundos, para que essa comissão não encontre ninguém ali dentro. Né? Aí o jornalista relata isso também. E aí começa a haver uma série de denúncias no próprio Lampião da Esquina, que é um jornal que circula entre 78 e 81,
que é uma das publicações mais interessantes do movimento LGBT brasileiro, tanto do ponto de vista da qualidade política, literária, gráfica, que eu acho que nada foi feito nesse nível até hoje pelo movimento LGBT, em que participaram uma série de pessoas bem conhecidas hoje. O Aguinaldo Silva, que escreve aquelas novelas da Globo, era o editor responsável do Rio de Janeiro, o João Silvério Trevisan, que é um escritor importante também, o Jean-Claude Bernardet, um professor de cinema da USP, Peter Frey, um antropólogo da Unicamp, enfim, uma série de intelectuais e homossexuais editam esse jornal nesse momento, e eles próprios começam a fazer essas denúncias também nesse movimento homossexual incipiente que está se articulando, falando aqui que o Riquetti age em São Paulo e o Padilha volta ao Rio. O Padilha é um delegado que fazia esse tipo de repressão de cruzada moral no Rio de Janeiro. Essa é uma outra capa do Lampião da Esquina, denunciando, né, pega para capar, e aí diz ali nas impressionantes fotos de Juca Martins, cenas da caça aos travestis, um esporte a que a polícia paulista vem se entregando com todo o empenho de que dispõe. Noticiário completo sobre os demandos do delegado Riquetti e os protestos contra a sua atuação arbitrária nesta edição. E aí tem a foto de uma travesti no chão, uma outra sendo também presa com os braços para trás. E nessa edição tem várias fotos da violência. E aí a OAB, a entidade de classe dos nossos colegas aqui, com bastante atraso, começa a criticar as operações. A própria Folha de São Paulo depois muda de opinião e chama essa violência de violência inútil, como se tivesse uma violência útil, poderia ser feita. Ele diz lá aqui no final, e pretende o senhor Riquetti, segundo afirmou, expulsar prostitutas, homossexuais e travestis do centro tradicional e diluí-los por toda a cidade. Ou talvez, repetindo a discutível façanha que ele próprio se atribui, transferi-los para a cidade de Santos, cuja zona de meretrício estranhamente se orgulha de ter criado. O Riquetti diz aquele que conseguiu mandar as prostitutas todas para Santos. Emprega para isso métodos que, além de violentos e ilegais, são perfeitamente inúteis, pois nunca se teve notícia de que a polícia pusesse fim à prostituição ou ao homossexualismo, sobretudo quando suas causas sociais permanecem. Ou seja, precisa atacar as causas sociais dessa patologia, não só os seus efeitos. Né? E além disso, é interessante que a própria Folha, quem cobrou em editorial, né, cuja redação é no centro de São Paulo, que se fizesse essa operação limpeza, como se chamava, operação de higienização do centro em relação a esses setores. E aí vai ser em reação um pouco a isso, né, as primeiras tentativas de organizar o movimento LGBT são de 76, o Trevisan relata isso, mas ele próprio relata que na dificuldade de organizar durante a ditadura, os homossexuais não tinham interesse em se organizar em grupo, em tentar uma atuação mais politizada. Ele próprio vai para o exterior nesse período, e só em 78 é que de fato vai começar uma articulação mais organizada do movimento LGBT, mas foi graças a essa violência, de algum modo, do Riquetti, que a reação se estabelece nas ruas também, acaba indo para as ruas, e o movimento homossexual faz um ato bastante importante junto com o movimento feminista, o movimento negro, contra as batidas. Essa é a convocatória desse ato público contra a repressão policial, que foi feito em São Paulo, na frente da escadaria do Teatro Municipal, que juntou mais de 500 pessoas. E aí eles dizem justamente aqui que o Riquetti tem comandado operações policiais durante os fins de semana, prendendo indiscriminadamente todas as pessoas que porventura estiverem passando pelos locais da batida, portando ao não documento. O alvo preferido do delegado são os homossexuais, os negros, travestis e prostitutas. Porém, qualquer outra pessoa pode ser detida. E aí faz a convocação para o ato público. E essa nota à imprensa da própria delegacia, eu acho bastante curiosa também pela linguagem, vou ler rapidinho aqui para caminhar para o fim, mas aí diz que foi consultado sobre esse ato público e que não tinha nenhuma decisão ainda a conversar com o delegado-geral de polícia e o secretário de segurança pública, o que mostra efetivamente que havia uma cadeia de comando, uma hierarquia, em que essas coisas eram discutidas, eram decididas, que não era uma posição pessoal. O próprio Riquetti chegou a ganhar diversos elogios públicos que estão na imprensa, a atuação dele, tanto do secretário de segurança pública quanto do governador, numa relação também com o próprio comando do 2º Exército, que ajudava nessas operações. E aí ele diz o seguinte,
estava, porém, preocupado com as entidades autodenominadas minorias, né, ele remete ao panfleto, e que eu iria até a Catedral da Sé fazer minhas orações, para ter certeza de estar vivendo em São Paulo e não em Sodoma e Gomorra de tão tristes lembranças. Preocupava-me ainda com um dia marcado para o ato público na escadaria do Teatro Municipal, de ver se vai ter esse mesmo dia horário uma apresentação do Conjunto Nacional de Folclore da Hungria, num flagrante contraste entre a arte e a degradação humana, movimento de lésbicas, travestis, acreditando mesmo que as famílias que representam a grande maioria, em comparação com as minorias oprimidas, entre aspas, deixarão de comparecer àquele teatro, preocupados com a certeza de um escândalo público. Ou seja, uma nota oficial com uma linguagem extremamente preconceituosa e discriminatória. E é só para terminar, eu vou caminhar para o fim aqui, mas essa é uma das faixas desse período, no ato de 1º de maio, em São Bernardo, quando um grupo, uma facção dos Somos, um grupo dentro dos Somos, que é o primeiro grupo LGBT, vai para a manifestação com uma faixa contra a discriminação do /A, escrito inclusive já nessa época, trabalhador homossexual. Essa é uma das imagens do 20 de novembro de 80, em que também houve uma aliança do movimento negro com o movimento homossexual, essa discussão de interseccionalidade, hoje muito presente nas discussões de gênero, de sexualidade, teoria queer dentro da academia. É interessante ver que esses movimentos fizeram essa experiência de interseccionalidade no Brasil durante o final da ditadura, né, no próprio surgimento desses movimentos, né, uma experiência prática, concreta. A visibilidade lésbica, que começa a aparecer de maneira mais clara, o grupo de ação lésbica feminista era um grupo dentro do grupo Somos, que depois racha e vai se organizar autonomamente. O próprio Lampião, que era feito só por homens, é criticado por isso, depois faz uma edição especial do Amor entre Mulheres. Elas dizem onde, quando, como e porquê, é uma tentativa de apresentar um pouco e abrir o espaço para que as lésbicas escrevessem nesse jornal. E aqui, quando eles foram todos fichados, esse jornal, os editores processados pela lei de imprensa também por atentar contra a moral dos bons costumes. E o começo de uma tentativa também de visibilidade das pessoas trans, que eram bastante perseguidas e ainda muito invisibilizadas como ainda hoje, né? Mas isso, só para terminar, poder abrir para as questões também de continuar o diálogo, é um pouco um panorama que me parece importante para a gente compreender a dimensão do regime de exceção no Brasil, não só porque a ditadura, como eu disse, foi uma estrutura de extrema violência, uma política pública de violação de direitos humanos. Os trabalhos da Comissão da Verdade mostraram isso, né, que a ditadura ela teve uma política pública de violação de direitos humanos, com uma cadeia de comando muito bem estruturada, né, não eram os porões que estavam praticando sem conhecimento das autoridades. Isso vinha de uma cadeia de comando desde o gabinete do presidente da República, que passava pelos órgãos centrais de informação e de segurança e que descia até esses porões em que essas coisas eram praticadas. Então a ditadura era uma máquina de violência, mas era também uma espécie de laboratório de subjetividades que estava preocupado em formatar indivíduos, em formatar desejos, afetividades, a partir de uma moral bastante conservadora. E acho que isso é importante para a gente entender como hoje a gente tem uma cultura ainda bastante preconceituosa no nosso país, como que uma bancada religiosa fundamentalista ainda hoje reproduz esses discursos de estigmatização, né? Se não é mais pecado ser homossexual, a igreja vai dizer, tem que acolher, mas ainda assim é um desvio, é um tipo de desvio de rota que precisa ser reparado, é um tipo de doença que precisa ser tratado, e assim por diante. Então, um pouco essas ideias que eu queria apresentar para a gente continuar a discutir. Obrigado. Sinta a luz, ele foi.
sua contribuição, acho que foi muito rico, as suas falas. A gente... Está dando para ouvir esse microfone? Tá. A gente abre agora para perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas, a Marina vai estar ajudando, levando o microfone. E a gente pode fazer bloco de 3 perguntas, vem dos palestrantes e volta depois novos blocos. Eu sou o Leonardo Continho, faço parte do PET também. Eu queria fazer uma pergunta para o Renan em relação, ainda não somente falando sobre ditadura, mas falando sobre geopolítica ainda. Como é que fica, por exemplo, a questão da redemocratização e a questão da explosão do HIV/AIDS na comunidade LGBT. Se ainda, aqui no Brasil principalmente, ainda teve muita relação com repressão, ainda sobre esse quadro e ainda sobre uma perspectiva idealista ou algo relacionado a isso. Bom dia, a minha pergunta vai para o Renan também. Eu gostaria de saber qual foi a trajetória de pesquisa dele, porque me chamou a atenção as imagens do movimento LGBT, né, principalmente pela raça das pessoas que apareceram ali. Se você faz algum tipo de corte racial, né, e se você tem algum entendimento de como que se rompe, assim, porque hoje, embora a gente tenha retomado as questões interseccionais, me parece que retrocedeu um pouquinho, assim, né, de como que essas histórias se perderam, né, de participação da atuação dos negros junto com o movimento. Oi, bom dia, eu sou a Marina. Minha pergunta é para a Alejandra. Queria dizer primeiro, agradecer a tua fala, foi muito elucidativa nesse sentido das disputas discursivas que estão se gestando agora na Argentina. E minha pergunta é em relação à desaparição, mas eu queria que você falasse um pouquinho da desaparição no caso das crianças que foram apropriadas, né? Porque não se tratou somente de desaparecer esse corpo, mas também de realocar ele a outro lugar, né? No caso, essas outras famílias que adotaram / registraram pseudo-legalmente. É isso. Obrigada. A gente faz um de 3, depois eu retomo as perguntas, tá? Bom, em relação à pergunta do Eduardo, que foi quem procurou para dar o tema, é o seguinte, é uma questão interessante mesmo observar quando na redemocratização, está dando para ouvir aí, não? Oi? Então, é uma questão interessante porque esse momento no final da ditadura, né, do projeto de extensão que é feito desde dentro, essa é uma diferença muito grande da ditadura brasileira em relação à Argentina, né? Não houve uma guerra das Malvinas, uma caída mais marcante do próprio regime, um desgaste político mais forte. Houve um projeto de transição muito negociado que começa por iniciativa do próprio regime e é justamente nesse período que as questões morais vão ficando mais evidentes, assim, né, de controle, porque também todo um aparato repressivo que era dedicado à perseguição da subversão estritamente política, né, dos comunistas, você precisaria dar finalidade para aquilo ali, né? Você tem um monte de servidor público que eles já tinham prendido, torturado, desaparecido e assassinado todas as organizações armadas e desmantelado todas as organizações que eles justificavam para manter aquele aparato repressivo. E é curioso ver que é justamente essas estruturas de segurança pública e de repressão que são criadas para fazer esse controle moral no momento da redemocratização. E a epidemia do HIV/AIDS vai vir justamente no final da década de 80, assim, os primeiros casos ainda na primeira metade dos anos 80, mas de maneira mais forte na segunda. E é curioso porque isso acaba fazendo o movimento LGBT, nesse primeiro período dele, ele é muito politizado, né? Se a gente for analisar no sentido de movimento mais tradicional, né? Essas faixas, esses discursos, você pegar o Lampião,
né? Eu fiz um exame de todas as edições do Lampião, desses 3 anos. Então ali tem uma série de discursos super interessantes, politizados, de análise mesmo, do papel do movimento homossexual, o que deveria ter como tarefa naquele momento, qual a articulação com os setores da esquerda e assim por diante. E em virtude de uma série de questões internas, mas também da epidemia, o movimento acaba se desmantelando. E aí o movimento ressurge nesse período do final dos anos 80, já numa perspectiva muito da discussão da saúde pública, estritamente. E que foi muito importante. O próprio Herbert Daniel, esse que eu falei, quando ele sai, ele é um dos únicos que não é preso. Né? Sobra 3 pessoas da VPR, que é o maior grupo do Lamarca. Ele chegou a treinar no Vale do Ribeira com o Lamarca. Sobra 3 pessoas, uma delas é o Herbert. Ele propõe para a organização para extinguir a organização. Aí os outros 2 dizem que não expulsam ele da organização ainda, em 72. E aí, aquela coisa aí que conta esse episódio na memória dele e ele tem uma ironia, o texto dele é muito gostoso de ler mesmo. E vale a pena vocês pegarem isso de memória. Mas o Herbert, em 72, ele fica 3 meses morando num apartamento em Niterói, isolado, fechado, sem poder sair, sem poder abrir uma janela. E aí levavam coisas para ele 2 vezes por semana, porque ele estava na lista de procurados e tudo. E ali ele vai conhecer, quando diminui um pouco a repressão, o contato da organização vai para lá, que é o Cláudio, que vai se tornar um companheiro de vida dele. Na época o Cláudio era casado com uma mulher, vai morar junto com a mulher e com o Herbert. Depois eles se envolvem afetivamente e eles vão para Barbacena, que era a cidade da família do Herbert. Eles chegam a abrir uma boate gay em Barbacena, que é um lugar que tem uma academia da Força Aérea, um monte de cadete e eles ficam 3 meses com uma boate gay, eles sendo um dos mais procurados na época da ditadura, numa cidade pequenininha de Minas Gerais, com um monte de militares. E aí, como o comunista não sabe muito bem administrar nada, né, esse é o forte, a boate falha logo, e aí ele vai para o exílio, e ele contrai o HIV, vai para Portugal primeiro, depois França, trabalha numa boate gay, numa sauna, e ali, enfim, ele não sabe identificar quando exatamente, mas ali que ele contrai, ele volta para o Brasil. Ele é o último exilado a voltar para o Brasil, o Herbert Daniel, por conta dos diversos crimes de sangue que ele foi acusado e condenado. E o Herbert veio justamente e se torna um dos principais militantes da luta em torno da questão da saúde, né, dos tratamentos de política pública para as pessoas com HIV. Ele fundou Pela Vida no Rio de Janeiro, que até hoje é uma das maiores associações, existe ainda. Hoje ele já morreu, ele